Bom dia, pessoal, tudo bem? Beleza? Como que vocês estão? Dessa semana nós faremos uma experiência diferente, tá? Eu farei um vídeo único, já que expõe todos os detalhes da aula que nós iremos trabalhar, ok? Porque na verdade, dessa forma, vocês vão aprender a trabalhar em um esquema um pouco mais complexo, porque quando fica muito segmentado, isso tem alguns atalhos e acaba, na verdade, facilitando o trabalho de vocês, tá? Então, durante o desenrolar do nosso vídeo, da nossa aula, eu vou ensinar a vocês como que vocês devem trabalhar quando vocês têm que assistir vídeos mais longos e responder aos questionários, beleza? Mas eu não vou dar spoiler agora, tudo bem? Então, de acordo com o desenvolvimento do nosso vídeo, eu vou dando aqui umas diquinhas para vocês, ok? Beleza? Portanto, nós vamos começar aqui, ó. A nossa aula é a aula 15, tá? Do caderno 1, perdão, do caderno 5, que nós trabalhamos a questão do trabalho, literalmente, durante o segundo reinado. E no livro, é o livro texto 3, a partir do capítulo 9, continuando de onde nós havíamos parado, né, nas questões que implicam o desenvolvimento da cafeicultura aqui no Brasil. Ok? Vamos lá então. O trabalho no segundo reinado. O foco que nós temos aqui é a questão da transição de mão de obra, ou seja, a mudança progressiva do trabalho escravo para o trabalho assalariado, tá? E nós temos que entender que existem uma série de questões políticas, sociais, econômicas e humanitárias que estão envolvidas em tudo isso, ok? Aqui no Brasil, nós temos que entender que há, obviamente, a participação, a manifestação do governo imperial, ok? E também temos a pressão de vários grupos sociais, sejam eles envolvidos com política. Nós vimos no último vídeo, nós temos grupos de cafeicultores, os cafeicultores do Oeste Paulista, que apoiavam a questão do trabalho assalariado. Nós temos o crescimento de uma classe média urbana. Nós temos o crescimento, o desenvolvimento de um movimento abolicionista nacional. Isso é fato. Porém, nós temos que entender também que há conjunturas externas. Existem pressões externas para que o Brasil lute, para que o Brasil acabe com o sistema escravocrata. E lembrando que aqui nas Américas, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Tudo bem? Então, vamos lá. Sobre o desenvolvimento, a criação de um movimento abolicionista brasileiro. Bom, um lembrete. Isso está ligado à aula anterior. Tá? Dentro do processo de apoio, de um relativo apoio do governo imperial ao desenvolvimento industrial. Lembre-se, nós tivemos o quê? 1844, as tarifas Alves Branco, onde o governo passou a analisar. O governo, ele retomou medidas protecionistas, tudo bem? E que, de certo ponto, tais medidas acabaram incomodando os ingleses. Por quê? Com as tarifas Alves Branco, a taxação sobre produtos importados não mais recaía sobre países. Então, cada país teria os seus impostos respectivos. Não. Agora, o que você tem? Dependendo do produto, existe uma taxação específica. Certo? Isso foi dito já anteriormente. Portanto, dependendo do caso, se, por exemplo, nós tivéssemos algum produto interno que tivesse competição, concorrência com um produto externo, os produtos externos poderiam ser sobretaxados em até 60%. O governo inglês, que vivia as mil maravilhas porque pagavam as menores taxas alfandegárias, se manifestou. E como resposta,
No ano seguinte, 1845, o governo inglês decreta o chamado Bill Aberdeen, que na verdade eles se colocam da seguinte maneira: a Inglaterra, ela proibiu o tráfico negreiro, ou seja, eles fiscalizariam as rotas comerciais entre a África e o Brasil, ok? E teoricamente eles apreenderiam os navios negreiros, devolveriam os africanos à sua terra e puniriam os envolvidos. Isso é teoricamente. Tudo bem? Ok? Então, partimos desse ponto. A partir daí, houve a mobilização nacional que ganhou impulso, ganhou força, e o governo brasileiro passou a criar e aplicar uma série de leis abolicionistas que, na verdade, eu enxergo como medidas paliativas. Por quê? Se você pensar que a primeira lei abolicionista de fato, 1850, a lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de novos escravos aqui no Brasil. Proibia a entrada, mas não combatia os escravos que aqui existiam. Tudo bem. Então, 1850. E se nós chegarmos à Lei Áurea, 1888, ou seja, são 38 anos nessa lacuna, onde, como justificativa, o governo imperial ele deu esse tempo para que a sociedade escravocrata se adaptasse aos novos tempos. Entendeu? Enfim, vamos lá. A Lei Eusébio de Queiroz. Então nós temos a proibição da entrada de novos escravos aqui no Brasil. Tudo bem, ponto 1. Agora, quais são as consequências diretas de tal processo? Bom, é óbvio que haverá o aumento do preço dos cativos. Ora, se você tem a ausência de determinado produto, de determinada matéria-prima, é óbvio que isso haverá uma sobrevalorização. Isso é fato. Temos um segundo momento. Existe um fluxo. Na verdade, muitos colocam como uma marcha da escravidão aqui no Brasil. Você fala, como assim? Vamos pensar assim, bem simples. Durante o ciclo açucareiro, você pega ali, meados do século XVI e XVII. Onde é que os escravos se concentravam em grande escala? Região Nordeste, certo? Pernambuco. Tudo bem. O ciclo açucareiro entra em decadência, nós temos posteriormente o quê? Mineração. Onde? Região ali, Centro-Oeste, chegando a Minas Gerais. Então os escravos migram, saem do Nordeste, vêm para a região mineradora. Mineração entrou em decadência, agora o que você tem? O crescimento da cafeicultura aqui na região Sudeste, nessa transição toda. Você pega sul de Minas, você pega o Vale do Paraíba, Oeste Paulista e ali o norte do Paraná. Então os escravos migraram para cá, certo? Então você tem uma intensificação do tráfico interno de escravos. Porém, outros itens. É óbvio, onde não há escravos, você tem aquela exploração indígena, fato, e também a exploração das populações sertanejas extremamente pobres, ou seja, uma exploração dos miseráveis, beleza? Só que, paralelamente a tudo isso, regiões que já trabalhavam com essa possibilidade do fim da escravidão, como os cafeicultores progressistas do Oeste, eles passam a apoiar o quê? A vinda de imigrantes. Existe a demanda de mão de obra. Então, o que vai acontecer? O Brasil abre as suas fronteiras, as suas portas para os imigrantes. Agora, de onde? Olha, nesse momento, nós temos os italianos. Italianos. Por quê? Não havia outros? Havia, claro que havia. Isso é fato, tá? Mas dentro de um conceito
etnocêntrico, dentro do desenvolvimento de teorias racistas, de darwinismo social, era necessário o quê? Que viessem europeus, o branco, o caucasiano. Sabe por quê? Para promover o embranquecimento da sociedade brasileira. Acreditava-se que o brasileiro, dentro desses processos de miscigenação, estaria prejudicado devido à presença do sangue indígena e negro. Então, sabe qual é a ideia? Vamos colocar, miscigenar, beleza. Colocando branco, 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 para proporcionalmente você eliminar essa má influência, tanto africana quanto indígena. E por que os italianos, de repente, abandonariam a Europa e viriam aqui para o Brasil? Bom, nós temos, é óbvio, toda uma contextualização que envolve isso, certo? Se nós pegarmos a Itália, você pega ali a segunda metade do século XIX, o que acontece? Ponto 1. Nós temos as guerras de unificação. Uma série de problemas, inclusive já trabalhamos isso anteriormente. Então, houve as guerras de unificação. Então, violência, mortes e problemas todos. Então, muita gente fugiu do conflito em si. E depois, um segundo ponto, que seria o seguinte, lembre-se, a Itália unificada, em 1870, a Itália unificada representou o seguinte, a unificação política veio, a econômica não. Então o que você tem? Norte com um viés industrializado e o Sul um viés pobre e agrícola. Ou seja, muitos também do Sul vieram aqui para o Brasil, certo? Para servir como mão de obra nas fazendas. Beleza? E quais são os termos? Como que isso aconteceu? Bom, aí nós temos certos processos políticos que envolvem a imigração. Tá? Então a gente pode colocar o seguinte, ó. Em princípio, criou-se uma ideia do sistema de parceria. Olha só, parceria, senador Campos Vergueiro. Olha a ideia. Então imagina o seguinte, foi feita a proposta, então você viria da Itália, então você imagina o Giuseppe, certo? A Francesca e as crianças, 5 crianças, vieram para o Brasil, tudo bem, chegaram aos portos e foram levados às fazendas com a promessa de que eles teriam um pedaço de terra para trabalharem, seria assim, uma parceria mesmo, então você trabalha na terra do proprietário, e aí uma parte do que você produz é dele, e outra parte é tua. Só que isso, na verdade, não condiz com a realidade. Porque quando essas pessoas chegaram da Europa e foram às fazendas todas, qual que é o primeiro ponto? O proprietário cobrou os custos todos. Falou, ô amigo, então é o seguinte, ó, você está me devendo 5, 6 passagens. Ponto 1, você chega endividado. Ele fala, tudo bem, eu vou trabalhando, né, vou me virando, não sei o que. Proporcionalmente eu pago. Só que, entenda, você precisa o quê? De comida, de roupas, de ferramentas, de sementes, de tudo mais. Onde é que você arruma isso? No mercadinho, na loja, do teu proprietário, do teu senhor. E numa sociedade onde havia uma mentalidade escravocrata muito grande, o que acontece? Os italianos acabaram reduzidos, literalmente, a condições ou de servos, dessa semi-servidão, ou até mesmo de escravos, certo? E isso abalou muito a imagem do governo brasileiro no exterior. Você imagina quando o governo italiano teve conhecimento de tudo isso. Opa, o que está acontecendo? Então, os cidadãos do meu país estão sendo reduzidos à condição de servos, de escravos. O governo brasileiro acabou tendo que intervir nisso tudo, e aí criou-se o sistema de imigração subvencionada, ou seja, o governo brasileiro seria responsável pela recepção e por intermediar as relações entre o imigrante que chegou e o fazendeiro que vai contratá-lo.
E isso procurando o quê? Equilibrar essas diferenças todas, equilibrar esse mal-estar que foi criado, ok? E um detalhe que nós vamos trabalhar um pouco mais para frente seria o seguinte: nem todos os italianos que vieram nesse momento ficaram presos ao campo, certo? Muitos vieram para as cidades com suas respectivas profissões. Então você vai ter, por exemplo, padeiros, pedreiros, sapateiros, certo? Ferreiros, operários, tá? Então, essa mão de obra, ela tem uma ligação muito interessante com o desenvolvimento de movimentos políticos no Brasil, tá? Obviamente não só italianos, aqui a gente fala dos caras agora, mas quando você vira para o século XX, aí você tem portugueses, espanhóis, aí vem alemães, japoneses, vem pessoas do mundo todo se estabelecendo em determinadas regiões do Brasil. Você pega alemães no sul, certo? Italianos aqui na região onde a gente acaba vivendo, né? Você pega aqui a Moca, Bexiga, o Brás, Barra Funda, certo? Os japoneses, você vai ali para o Cinturão Verde, região de Mogi das Cruzes, de Suzano, enfim, nós temos uma gama muito ampla de imigrantes que vêm aqui para o país, certo? E claro que eles trazem muitas influências políticas, sociais, econômicas e culturais que terão reflexo mais para frente, tudo bem? Para finalizar, é essa questão, tá? Logo mais a gente fala da questão do desenvolvimento da questão operária, do movimento operário brasileiro, já na virada, você pega ali os anos de 1910, as greves e tudo mais, tudo bem? Mas isso é um assunto para outro dia. Galera, valeu, um grande abraço, até a próxima, um beijo.